situação. Aí, querido Pai amado, Deus usa segundo a sua vontade, que a sua palavra vai e produz resultado em nossos corações, que estão ouvindo, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Sem demora, abra no livro de Coríntios, onde o nosso irmão Ezequias leu, 2 Coríntios 5, versículo 15. Ele leu e eu vou tentar ministrar. Aleluia. Só para você entender o propósito de hoje. E ele leu exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Aleluia. Hoje é semana, nós estamos vivendo a Semana Santa, sendo que a nossa Semana Santa é a vida toda enquanto Jesus não volta. E depois que Jesus volta, ele continua sendo santo. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ler em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. O pastor perguntou o que era Páscoa. Páscoa, passagem, libertação dos hebreus e da escravidão do Egito. E a ressurreição e a morte de Cristo. E a libertação do povo através da sua morte. Tem vários significados Páscoa. E ela foi comemorada lá no tempo de Moisés. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 diz assim: e por todos morreu. E ele por todos morreu, para que vivem já não vivam para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. De maneira que nós daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E mesmo que antes tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, já não conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e todas as coisas se fizeram novo. E tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e que nos deu o ministério da reconciliação. Somente até aí pode tomar seu assento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem de hoje fala sobre Ele. Quem é Ele? Jesus Cristo. Páscoa. Aleluia. É dia santo. Eu estava pensando ali, falando com meu esposo lá na roça, que o povo da Universal está todos estão reunidos. Ninguém faltou a este dia. Eu achei tão lindo. No Brasil inteiro e em todas as igrejas espalhadas no mundo, toda a igreja dele foi comemorar o dia da família de Cristo, pela ressurreição, pela morte, pela crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu percebendo isso, que aqui na cidade de Joaíma e em muitas outras cidades, eu creio que no Rio de Janeiro não, porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito pentecostal. Aonde tem monte, o povo está. Aonde tem uma igreja, o povo está. Finais de semana, vigília, o povo está tudo lotado essa hora, as igrejas estão lotadas, as vigílias estão lotadas, né? As consagrações pela manhã estão lotadas em várias capitais, mas nas cidades pequenas todos se retiraram para ir para uma praia, para passar os finais de semana. Até alguns líderes religiosos fecharam suas igrejas para poder comemorar na sua vida. Ou seja, eles não estão vivendo em Cristo totalmente. Porque eu estou dizendo e posso afirmar, porque a Bíblia fala aqui em 2 Coríntios 5, versículos 15, diz assim: a ele por todos morreu, para que os que vivem já não vivem para si mesmo. Quando nós chegamos numa data como esta, a gente sabe que nós temos 365 dias, ou seja, temos um ano para adorar,
mas temos também momentos para lazer. Nós temos um ano para adorar e os feriados para poder sair. Mas a gente tem que saber discernir o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E alguns líderes religiosos não estão sabendo discernir os tempos. E por causa dos líderes religiosos também, os membros dos líderes religiosos não estão sabendo discernir o que fazer num dia como este. Um dia que poderia todo mundo estar junto com a família de Cristo, reunido com a sua própria família dentro de uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que alguns católicos estão lá na Nossa Senhora da Aparecida comemorando o mesmo fato. Pode ter certeza disso. Mas os cristãos de Joaíma estão na negação. E muitas igrejas estão fechadas e outras que têm 50 membros com 8, 40 membros com 10, com 15 membros com 5 e assim vai. Por quê? Por causa da infidelidade da liderança que não coloca freio na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Será que Deus perdeu tanto tempo assim, enviando o seu único filho? E ainda pediu a Abraão ainda para poder fazer o mesmo sacrifício antes dele, para oferecer o seu filho Isaque perante o altar de Deus. E Deus assim ainda providenciou o cordeiro para que Abraão não tocasse no seu filho. Da mesma forma, o Senhor, o nosso Deus também, aleluia, deu o seu único filho para que ninguém tocasse na gente. Antigamente, quando Abraão foi oferecer o seu próprio filho, Deus falou: olha, não imola o seu filho, não se levanta a mão contra o seu filho. Sabe por quê? Porque hoje eu estou levantando o cordeiro e eu percebi que tem alguém corajoso, que ainda tem coragem de dar o que é seu. E que vive realmente, que não vive para si mesmo, mas vive para Deus, que vive para Cristo. Abraão não conhecia Cristo, mas ele conhecia Deus. Abraão ele não conhecia o cordeiro, mas ele conhecia Deus. E quando o cordeiro apareceu, Deus apareceu para Abraão: não imole o seu filho, não lance a faca, o cutelo sobre o seu filho, porque a partir de hoje eu poupo o seu filho, mas eu dou o meu no seu lugar. Aleluia. Da mesma forma, nos dias de hoje, aqui no livro, aleluia, de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 5, capítulo 5, versículo 15, 14 e 15, a Bíblia diz que nós não vivemos mais para nós não, irmã Marileia. A gente não vive mais para nós não, irmã Adriana. A gente não vive mais não, irmão Leonardo, por nós mesmos não. Nós vivemos para Cristo, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Deus deu um grande cordeiro para morrer para os crentes e para os líderes religiosos desobedientes, rebeldes, que não obedecem à palavra do Senhor. Fecha a igreja no dia como este. Podemos estar reunindo a família de Cristo para honrar o nome do nosso Deus. Está na porta de uma praia, no botequim, fazendo festa, bebendo cerveja. Está acontecendo isso, irmão? Tem crente essa hora bebendo cerveja sem álcool. Eu sei que tem. Não estou julgando, não, é verdade. Isso é verídico. Nessas datas, irmão, muitos saem para diversão. Ano passado, ainda no feriado de 4 dias, um ônibus capotou, matou mais de 45 pessoas. Será que Deus precisa matar alguém para que essas pessoas acordem e respeitem o dia do Senhor? As pessoas não estão sabendo respeitar o dia do Senhor. Tem todos os dias para fazer festa, para fazer feriado, para andar, para fazer, para acontecer, mas tem que ser justamente no dia que Deus separou o seu único filho e imolou o seu próprio filho, não deixando Abraão matar o dele, e disse assim: eu vou matar o meu, eu vou permitir, aleluia, louvado seja o Senhor. Sabe quem matou Jesus? Não foi nem o povo não, foi Deus mesmo. Sabe por quê? Porque Deus precisava de um sacrifício para poupar o povo do mundo. A gente sempre fala que o povo da igreja que entregou Jesus, o povo da igreja entregou Jesus, os hebreus entregou Jesus, os fariseus entregou Jesus, os crentes falsos entregou Jesus, os líderes religiosos entregou Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os hebreus, judeus, não importa, entregaram Jesus, mas quem permitiu a morte de Jesus foi Deus. Nem o diabo conseguiu tirar a vida de Jesus. Tanto que ele não tem nem o poder da casa dele. Muitas pessoas falam que o diabo tirou a vida de Jesus. Quem é ele? Se ele
Jesus tinha ressuscitado? Não. Então Jesus precisava ser imolado por causa de nós. Então hoje nós não vivemos para nós não. Nós não vivemos para nós mesmos não, Amanda. Nós vivemos para Cristo. E nós estamos aqui para comemorar. Não é um dia, aleluia, não. É 365 dias. Sabendo que nós temos os nossos dias separados de lazer. Respeitando aquilo que é sobrenatural. Jesus, aleluia, nós conhecemos Jesus, sabe como? Nós conhecemos Ele porque Ele veio em carne através da sua palavra, mas agora a gente conhece Ele diferente. Ele é Espírito, Ele ressuscitou, Ele está à direita de Deus, vai preparar lugar para voltar outra vez. Ele já veio, teve a primeira vida dele, a segunda vida será no arrebatamento, mas mesmo assim a igreja está dormindo. A igreja está dormindo. Já não vivam para... Aleluia, ele morreu. Para que os que vivem, já não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Nós vivemos para aquele que ressuscitou por nós. Ele foi um sacrifício. Jesus foi um sacrifício. Aleluia. De maneira que nós daqui em diante ninguém conhecemos segundo a carne. Sim, antigamente Jesus veio 100% homem. Mas depois ele ficou mais de 200, 300, 450, 1000% Deus. Mas nós não nos conhecemos, aleluia, pessoalmente, mas conhecemos através da palavra. Ele suportou todas as aflições para hoje nós estarmos na casa de Deus, para sermos curados, libertados, ver a família transformada, ver o povo na presença, ver o povo abençoado, famílias sendo levadas, levantadas, aleluia, Deus honrando, Deus libertando, Deus transformando, Deus dando vida, Deus fazendo milagre, não. E o maior milagre hoje está aqui, que é Jesus Cristo, dono do mundo. O Senhor do mundo está aqui neste lugar, aleluia. Então glorifique esse Deus, irmão, não negue, não rejeite. Quando chegar essa data, não vai aleluia, passear não. Vai no dia seguinte, mas no dia da semana, que é Cristo Jesus que ressuscitou, respeitem. Aleluia, para que a condenação nossa não venha vir neste dia. Hoje eu liguei a televisão, irmã, só morte. Hoje um carro capotou, bateu na parede. No dia da Semana Santa, sexta-feira, hoje um caminhão atravessou uma via de trem, o trem pegou aquele homem. Aí daqui a pouco foi outra morte, a menina foi sequestrada, uma mãe que o marido tacou fogo nela no dia de hoje. Tantas coisas ruins acontecendo, mas mesmo assim o povo está dormindo. Crianças morrendo, não é, Adriana? Tudo na sexta-feira que é do Senhor. Pessoas que vão para a festa, quando chega da festa, no meio do caminho, é um tiroteio, a pessoa morre, é um homem matando o outro, dando facada no outro, por causa de não, está com a cara cheia de cerveja. Aleluia! Trazendo transtorno para a vida de outra pessoa. Policiais que foram mortos tudo no dia de hoje. Todas essas mortes, mais de 1000 mortes, 1000 reportagens de mais de milhares de pessoas que morreram no dia de hoje, que foram sacrificadas, que foram imoladas, irmão, não conheceram a Deus, estavam afastadas de Deus, e às vezes não poderia Deus estar dando livramento, mas eles escolheram o caminho. Porque estamos aqui, porque Deus nos deu livramento e não deixou que nós fôssemos sacrificados, mas o Senhor Jesus se sacrificou por nós. Versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passou, meu irmão. Entenda uma coisa, quando você aceita Jesus como Salvador, as coisas velhas se passou. Várias pessoas já conversaram comigo, missionário, eu comprei uma taxa de cerveja sem álcool, mas eu vou beber só eu sozinho, lá em casa não tem problema. Missionária, olha, eu comprei uma garrafa de vinho, mas de vez em quando vou lá dar uma boladinha do vinho, porque é bom para o estômago. Mentira, meu irmão. Aleluia, você até só tem que Timóteo que beber um cálice de vinho por causa do problema estomacal, mas isso é costume, aleluia, do mundo. Nós precisamos não nos embriagar com as coisas desse mundo. Somos diferentes.
estão cometendo o mesmo erro. Aí as ovelhas copiam. As ovelhas copiam. O pastor vai fechar a igreja hoje, então eu vou passar 4 dias fora. Não, passa 3. Mas respeita um. Missionária, mas é o único dia que eu posso fechar isso, fazer aquilo. Passa 3, respeita um. Jesus não quer que você deixe o seu momento de lazer, do seu feriado, do seu descanso. Jesus só quer um dia para ser adorado. Assim como Deus, aleluia, fala em Malaquias 3:10, para trazer os 10% do dízimo. Aleluia, é o 10% da nossa vida. Ele não quer 100%, ele quer 100% sim, da nossa obediência e 10% do nosso favor. Nós devemos esse favor para Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e que nos deu o ministério da reconciliação. Sabe o que é isso? Quando você faz uma reconciliação, você faz um ato de comunhão. Quando você se reconcilia com Deus, você faz um ato de comunhão. O momento que você não se ajunta mais com as coisas dessa vida. Entenda bem, vou te falar de novo. Mês de carnaval, você pode passear, pode, mas não deixe de respeitar o momento seu com Deus. Quando você tiver um feriadão de 4 dias, vai 1, vai 2, mas respeite um dia para adorar o Senhor. Deus não quer você, aleluia, Deus, Ele quer você por inteiro, mas Deus também não, aleluia, não vai te privar da sua vida secular, da sua vida pessoal, da sua intimidade com a tua família. Nós precisamos entender isso. Enquanto a igreja não entender isso, a igreja vai sofrer. Por isso que a palavra das 10 virgens fala que 10 eram loucas, 5 eram loucas e 5 prudentes. Porque metade, quando a igreja dormir, não vai dormir um povo só, vai dormir todo mundo. Ele não está dizendo que vai dormir só as 5, ele vai dizer que vai dormir as 10. Então ele está falando o quê? Que a igreja de Deus está dormindo. Mas na hora que Jesus tocar a trombeta dizendo, o noivo vem, sabe o que vai acontecer? O noivo é Cristo. Quando Cristo vir nas nuvens do Calvário, ele vai sobrar e dizer assim, ó, chama minha noiva. E não vai ser ele que vai clamar, não, vai ser os anjos que vai tocar as trombetas lá no alto do céu. E vai alguns, aleluia, ainda de pé, e ele dizendo, fulano, acorda. Vai ser assim. E os que estiverem na comunhão e na reconciliação, não é todas as virgens que vai, não é todas as pessoas que vai, não é todos os crentes que vai, mas só aquelas que tiver comunhão através da reconciliação. É diferente. Porque nem todo mundo, irmã Edileia, está em comunhão na igreja. Nem todo mundo faz a vontade de Deus na igreja. Nem todo mundo é fiel na igreja. Nem todo mundo faz a vontade de Deus na igreja. Nem todo mundo participa da igreja. Todo mundo oferece verdadeiro louvor, aleluia, a Deus na igreja. Nem todo mundo, aleluia, é certinho na igreja. Então são as 5 loucas que estão por aí, que eles estão deixando a botija vazia, sem o azeite. Aí vão dizer, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Vai sim. Não é a igreja salva, mas é a igreja que vai ficar para trás. Estão pregando por aí que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que não é mentira. Uma parte da igreja que vai ficar, vai, porque vai precisar, aleluia, se consertar durante a grande tribulação. E vai ser por morte e por sacrifício de sangue. Aleluia, Deus. Mas a igreja que está em reconciliação e comunhão com Deus, ouvirá o som da trombeta no arrebatamento e vai dizer, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E vai olhar para o lado e quem olhar para a pessoa vai desaparecer no momento e vai dizer, cadê meu irmão, cadê meu pai, cadê minha mãe, cadê isso, cadê aquilo, sumiu.
aqueles que obedecem. Aleluia. Às vezes a gente fica na igreja 365 dias do ano. Às vezes tem 3 cultos, só vem um. Quando dá 7 horas, chega 8. Isso é falta de reconciliação e comunhão. Nós precisamos fazer essa reconciliação com Jesus hoje. E nós vamos fazer isso. Nós que estamos aqui, participando do povo que escolheu a reconciliação com o Senhor. Então você veio aqui para fazer essa reconciliação. Aleluia. Não é reconciliar, irmão, não estou mandando ninguém se consertar, não. É reconciliação, sabe o quê? Para você ser renovado, para você ser cheio, para você ser, aleluia, voltado com o Espírito de Deus, para que a graça de Deus superabunde sobre você, para que o Espírito de Deus nunca saia de você, para que o poder de Deus nunca te abandone, para que a força de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, te dê força para saltar a muralha, para saltar, aleluia, louvado qualquer dificuldade da sua vida. Isso é reconciliação. Quando você começa a entender que você, aleluia, não faz parte mais desse mundo, as coisas velhas se passou, você vai dizer: hoje tem culto e eu quero estar perto do Senhor. Amanhã eu vou para o aniversário, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou para a praia, amanhã eu vou para a cachoeira, mas hoje eu estou com o Senhor. Vou te dizer de novo, Deus não te priva de se divertir, de ir numa festa. Deus não te priva de um feriado. Deus não te priva de uma viagem para ver a família. Deus não te priva de passar 4 dias nessa praia onde eles vão aqui, nesse bate e volta. Deus não te priva de nada disso. Ele só quer um dia de reconciliação, para você não ser imolado ou sacrificado no caminho. Você vai ligar a televisão, pode ligar. Amanhã, depois desse feriado, liga a televisão na Record, na Globo, em qualquer canal onde estiver dando reportagem o dia inteiro. Você vai ver, na sexta-feira morreu, um ônibus que capotou, a van que tombou, na favela 32 pessoas morreu, e uma criança foi sequestrada, outra foi estuprada, e que o pai matou a mãe, e que a mãe fugiu com o outro, e que não sei o que, é tanta atrocidade. Amanhã, liga a televisão e confirma, e para atrás aqui para você ver. Por quê? E muitos deles têm crentes envolvidos. Uma família de crentes foi envenenada hoje. Uma mãe com 3 filhos. Só ficou de fora o sobrinho e uma outra pessoa. Eles são cristãos. Estão todos no hospital onde o menino morreu, envenenado. Na Páscoa, o ouvinte de Páscoa que veio. Sabe como? Envenenado. Cuidado, viu? Quando eu vi aquilo, eu falei: é por isso que tudo que as pessoas me dão, eu oro. Tem coisa que eu jogo fora. Tem gente que tem boa intenção só neste dia. Isso não significa que todas as pessoas são más, não. Nem todo mundo é mau, não. Mas nem tudo que entra na sua casa, fala assim: olha, eu fiz esse porco assado. A pessoa: nossa, porco assado. Não, eu fiz esse peixe assado. Não, peixe assado. Vamos lá, nós vamos comer. Não, traz esse prato. Tem gente que nunca te deu nada. Aí chega nesse dia e te dá. Glória a Deus. Chega nesse dia e te dá. Foi o que aconteceu com essa moça. Ela nem se perguntou quem deu, quem foi que enviou. Ela falou: quem foi que enviou? Não sei não, mandaram entregar. Aleluia. Uma vizinha minha aqui embaixo, ela viu um negócio do meu esposo. Ele botou em cima da minha filha. Eu falei: quem é esse aqui? É da fulana de tal. A mulher me odeia desde o começo da vida, que ela me conhece. E nunca me deu nada. Eu parei. Eu peguei e joguei no lixo. Esperei eu virar as costas e joguei no lixo. Porque nunca me deu nada, porque veio mandar coisa para minha casa. Eu não aceito. Vai pro lixo. Vai pro lixo. Eu jogo fora. Eu não sou olho grande. Eu não como qualquer coisa que vem da boca de alguém, não. Não adianta me enviar um prato recheado, que eu não aceito. Vai pro lixo. Eu me lembro, irmãos, que teve acho que um feriado lá no Rio de Janeiro, antes de eu conhecer meu esposo, uma moça chamada Graça. Ela chegou para mim, nunca me deu um copo de água na casa dela, se eu não pedisse. Teve um dia que ela assou os peixes, fez aquela sardinha de
de panela de pressão, nunca me deu nada. Passei dificuldade na minha casa, nunca me deu nada. Mas no dia anterior, Deus havia me revelado algo. Eu vi ela vindo pelas minhas costas, soprando um pó nas minhas costas. Soprou um pó nas minhas costas. E depois, quando eu virei para ela veio com um prato. Na revelação. Irmão, tudo que você ganha, ora, não dê para os seus filhos, viu? Tem gente ruim por aí que quer envenenar você e quer matar seus filhos. Olho grande não é de Deus, não. Ora antes. Aí essa moça, essa parente, né? Por isso que eu não confio em parente, eu confio só naqueles que moram dentro da minha casa. Minha família é aquela que mora na minha casa e essa daqui. Ela chegou na minha casa com uma bolsa de maçã, laranja, banana e fruta bonita. E ainda trouxe um prato. Um prato, irmãos. E eu estava passando uma dificuldade. Um prato bonito de peixe, de sardinha. E ela falou assim: Andréia, abre aí, eu tenho um negócio para te dar. Eu falei: tá bom, entra. Ela ficou da porta, não quis entrar dentro da minha casa. Ela ficou da porta: não, eu fiz esse peixe aqui, eu queria que você experimentasse. Falei: sim, eu posso deixar ele em cima do fogão? Depois na hora do almoço eu como? Falei: não, eu quero que você come agora na minha frente, quero saber se está bom. E lá no meu mente, eu falei: Senhor, se eu comer alguma coisa mortífera, não me fará dano. Faço prova de ti agora sobre esta palavra. Porque eu só vou experimentar porque ela me pediu para experimentar na frente dela. E na mente eu falando com Deus. Aí eu fui lá, peguei o garfo, coloquei um pedaço de peixe na boca, mastiguei. Nossa, mas que delícia, mas ficou bom esse peixe, viu? Aí tem esse aqui também, essas bolsas de fruta aqui para você, para essas crianças, para você. Falei: ô graça, obrigada, Deus abençoe, viu? Ela virou para as costas, quando eu virei as costas, eu só vi ela fazendo assim. Aí o negócio passou por cima do meu ombro. Eu falei: Jesus, o que é isso? Está repreendido. Aí ela desceu a escada. Quando ela desceu a escada, meu corpo se arrepiou, peguei a bolsa de fruta, joguei no lixo. Amarrei a boca, joguei no lixo. Bolsa, fruta bonita, irmão. Quando o diabo quer te dar, o diabo te dá bom para te enganar, para poder você encher os seus olhos. Não vê Eva no jardim? Por causa de Eva e Adão, o sacrifício de Jesus aconteceu por causa de nós. Porque a Bíblia diz assim: por causa de Eva, aleluia, eu vou levantar um que vai pisar na cabeça de Satanás. Através do pecado de um, veio a morte no mundo. Através da salvação de Cristo Jesus, aleluia, através da morte e a ressurreição de Cristo, virá o Cordeiro que pisará na cabeça de Satanás. Só é aquele que está aqui nesta noite, Jesus Cristo, irmão. Eva foi vencida por causa do olho grande. Cuidado. Pessoas que nunca te deu nada, te dá a primeira vez, vigilância. Nunca falou contigo, nunca te deu um bom dia. Vigia. Eu estou falando isso porque eu tive 2 experiências e eu não passo de novo por isso. Não como nada sem orar. E nem tudo que entra na minha casa, nem tudo vai para o meu fogão. Nem tudo. Que a gente não consegue. O coração do homem é enganoso. Então nós temos que aprender uma coisa, irmãos. Deus não nos priva de feriados, de passeios, de nada. Porque Jesus também, quando ele queria, ele ia para a beirada da praia orar. E ainda molhar as pontas dos seus pés. Só que ele não ia para se divertir, ele ia para orar. Ele ia para andar. Teve alguns momentos que Jesus até foi para dar uma volta com os discípulos. Foi para quê? Para pescar. Momento de lazer gostoso, pescaria. Jesus entrou dentro do barco, falou: o senhor vai com a gente? Eu falei: vou. Tem certeza? Vou, mas o senhor não vai pregar? Não. Hoje eu quero ver vocês pescar. Hoje nós vamos pescar. Então Jesus, ele teve um momento dele. Jesus, ele teve um momento de ir nos casamentos. Ele ia no casamento. Jesus gostava tanto de festa que ele ia nos casamentos. Antes de um casamento, vai lá, Jesus,
vou, irmão, eu vou estar lá, eu vou lá. Ele ia lá e ficava no cantinho dele ligado, dando testemunho de cristão. Não bebia, não fumava, não xingava, mas estava junto com eles por não ser ignorantes. Temos que saber lidar com as situações. Jesus teve momentos, irmãos, ele foi na casa do publicano. Ele foi na casa do publicano, o publicano falou assim: ó Senhor, vai lá na minha casa para você participar do banquete. Ele, pois não, eu vou. Momentos de lazer de Jesus. Só que quando Jesus foi no momento de lazer, o que aconteceu? Ele acabou pregando. Todos os momentos de Jesus, ele aproveitou a ocasião para levar a palavra para alguém, porque sempre tinha alguém que precisava ouvir a palavra dele. Então nós não podemos perder a ocasião de falar de Jesus para alguém. Se divertir, Deus não nos priva, mas nós também precisamos entender que em qualquer lugar que você vai, alguém vai dizer assim: você é crente, né? Não é, meu marido? Você não é crente? Onde eu passo, a pessoa fala assim, não é, irmã Gileia? Quando as pessoas falam assim: você é crente, né? De qual igreja você é? Não é assim? Não é, Adriano? Hoje em dia as pessoas não olham o rosto e falam assim: você é crente agora, né, Adriano? Olha a nuvem aí te observando. Se você dá um mau testemunho, como é que fica? Se você não souber se comportar diante da sociedade, como é que fica? Mas Deus não nos priva de nossos lazer, mas vamos sempre obedecer ao Senhor, porque nós fazemos parte do ministério da reconciliação através da crucificação, morte, ressurreição de Cristo para nossas vidas, para não sermos sacrificados no dia da grande tribulação. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Recebe essa palavra no seu coração. E a partir de hoje você tem um líder religioso aqui que não fecha a igreja nem no carnaval, nem no Natal, nem no Ano Novo. Em dia nenhum essa igreja fecha. Fica com uma pessoa, mas não fecha. Não fecha. Se não pudermos estar aqui, nós falamos Chaiane, Amanda, as obreiros, fica lá, mas não fecha. Que a igreja ela não pode fechar. Ela só vai fechar no dia que Jesus voltar e os crentes procurar. Os crentes vai ficar para trás, vai procurar o pastor, os irmãos lá e não vai achar. Só vai achar gente para estar lá perseguindo e não vai poder nem mais orar ao Senhor, não vai ter liberdade. Então nós precisamos saber que nós precisamos respeitar os 365 do ano do qual Deus nos dá, para respeitarmos pelo menos um dia ou 2 ou 3 para o Senhor. Que Deus abençoe a igreja. Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, toma a nossa vida em tuas mãos. Abençoa, Pai querido, os nossos momentos, meu Pai, que nós estamos aqui oferecendo, Senhor, todo louvor, toda honra. Eu quero chamar toda a igreja aqui na frente para fazer o nosso ministério de reconciliação. Eu quero orar por você, eu vou orar por mim também, para que Deus ele venha nos fortalecer e colocar no nosso coração essa responsabilidade pessoal, porque ela é intransferível e nós não queremos ficar na grande tribulação. Feche os olhos e se reconcilie com Deus aqui dentro de você. Fala: Senhor, me ajuda a ter essa comunhão com o Senhor, porque ministério de reconciliação, Senhor, é comunhão. Então eu quero ter comunhão com o Senhor. Aleluia. Fale isso com o Senhor. Senhor, se eu faço parte do ministério da reconciliação e as coisas velhas se passarem, hoje tudo se fez novo, então eu quero ser uma nova criatura. Aleluia. Dependente de ti, independente de qualquer coisa deste mundo. Senhor da glória, nesta noite estamos apresentando a nossa vida nas tuas mãos. Eis aí o teu povo, Pai querido, que Senhor, que faz parte do ministério da reconciliação, meu Pai, através de Cristo Jesus, através da morte de Jesus, através da vida de Jesus, através da ressurreição de Jesus, através da salvação eterna de Jesus. Nós estamos aqui nos reconciliando, porque nós fazemos parte desse ministério da reconciliação através do seu sofrimento, do seu sacrifício. Meu Deus, nesta noite, ó Pai, toma nas tuas mãos a tua igreja. Meu Pai querido, que na noite deste dia o teu renovo venha sobressair sobre as nossas vidas, e que a bênção do Senhor venha pegar sobre o nosso corpo. Que a tua glória venha ser revestimento nessa hora, que a sua glória venha ser graça nessa hora, que a sua graça venha ser renovo nessa hora, que a sua graça venha como fogo nessa hora, que a sua graça venha como chuva nessa hora, que a sua graça venha como cachoeira nessa hora, que a sua graça venha como graça do Espírito Santo.
caminharam com o Senhor, aleluia. Toma, Pai, nas tuas mãos e nos abençoe em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor. Volte para o seu lugar glorificando o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade de Jesus. Vamos para a nossa casa? Vamos dar a bênção para o Pai também? A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja como Pai. A nossa união É a chave da nossa vida. a nossa união. É a chave da nossa E vitória. de domingo, domingo Santa Ceia, vá com propósito e bem facinho.